Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Sabedoria, capítulo 4, que diz assim: é melhor não ter filhos e possuir a virtude, porque a memória da virtude é imortal. E tanto Deus como os homens a conhecem. Quando está presente, todos os imitam. Se está ausente, todos a desejam. E por fim, ela triunfa na eternidade, coroada e vitoriosa, por ter vencido com limpidez no campo de combate. Virtude, né? Aqui a gente vê essa palavra tão maravilhosa e aqui no canal da Mulher Virtuosa é isso que a gente busca, né? A gente busca ser uma mulher mais virtuosa, né? Mulher com virtudes, né? E a virtude, o significado de virtude é o quê? É uma força moral, né? E espiritual que leva a gente, né, na prática constante, né, do bem. É como se fosse um poder, né? Uma capacidade pra gente viver segundo a vontade de Deus. Que a gente manifesta, né, através de atos de justiça, de amor, de serviço, de fé, de moral, de esperança, de caridade, e que a gente sabe também que é um fruto do Espírito Santo, né, pra gente poder cumprir a nossa missão nessa terra. E a virtude, ela é extremamente importante para todos nós, porque todos nós precisamos todos os dias buscar, né, nos tornar mais virtuosos, porque não é uma coisa que a gente vem de fábrica, né? A gente já vem virtuoso. Não. A gente vem com o objetivo de estar cada vez mais se lapidando e melhorando cada vez mais, né? Buscando essas virtudes. Que tem uma frase até de Aristóteles que fala assim, que a virtude, ela consiste em saber encontrar o meio termo entre os dois extremos. E eu acho tão interessante essa frase, porque essa frase vai lembrar do equilíbrio, né? A virtude é como se ela fosse o equilíbrio das coisas. Por quê? Porque se a gente vai muito pende para um lado só, vira um vício. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, né? Uma pessoa que é muito organizada. Imagina uma pessoa muito organizada. É uma virtude, a organização. Porém, uma pessoa em extremo, em excesso, ela pode vir a desenvolver um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é o chamado TOC. Por quê? Porque ela é demais, é extremo. Então, aquilo trouxe até uma ansiedade para ela, né? Algo que era bom, que foi ao extremo e virou ruim, né? Outro exemplo, por exemplo, é uma pessoa muito certinha, muito justa. Se ela for ao extremo, isso se torna um vício. Então, a virtude, ela tá no equilíbrio das coisas. Em sermos justos, sim, buscarmos fazer aquilo que agrada a Deus, mas nada que seja demais, porque senão a gente passa do ponto, sabe? É mais ou menos quando você cozinha um arroz e você sabe que existe um ponto ali pra você desligar o arroz, senão o que acontece? Ele queima, né? E assim é com todas as coisas, né? Existe um ponto, existe ali um ponto que você não pode passar. Se é extremo, acaba dando errado, né? Acaba se tornando, ao invés de uma coisa boa, uma coisa ruim. Então, essa virtude, né, que o livro aqui de sabedoria nos diz para buscar, né? A virtude para que a gente possa, estar cada dia mais melhorando, né? Cada dia mais realmente evoluindo. E aí continua dizendo assim: a descendência numerosa dos injustos não servirá para nada. Nascida de ramos bastardos, não lançará raízes profundas, nem terá base firme. Mesmo que por algum tempo seus ramos estejam verdes, ela está mal fixada no solo. Será abalada pelo vento e arrancada pela violência do furacão. Seus frágeis ramos serão quebrados. Seu fruto será inútil e intragável. Ela não servirá para nada. De fato, os filhos nascidos de uniões ilegais testemunharão a perversidade de seus pais quando estes forem julgados. Bem, aqui vem falar sobre aquelas pessoas, gente, quando eu tava lendo isso daqui, eu tava meditando, né? Sobre essa coisa de não ter raiz, né? A raiz, ela fala, no meu entendimento, sobre tempo. Tipo assim, quando você lança uma semente na terra, exige tempo para essa semente ela criar raiz, né? E depois ela poder ir crescendo ali, se transformando numa árvore, né? Numa flor, enfim, e nascer, né? Crescer para cima para poder realmente mostrar ali os seus frutos, né? Ou a beleza de uma flor, por exemplo. Isso tudo requer tempo. Isso requer tempo, porque pra gente fixar raízes, existe um tempo. E hoje em dia, no mundo que a gente vive, todo mundo espera que as coisas sejam como miojo, né? 3 minutos tá tudo pronto, né? E a gente sabe que aquilo que realmente permanece, leva tempo. Então, aqui mostra que muitas vezes o injusto, o ímpio, ele quer tudo muito rápido, ele quer ganhar dinheiro rápido, ele quer que tudo, né, saia do jeito dele rápido. E essa rapidez, né, esse imediatismo leva ele a cair, né? Por quê? Porque ele não tem raiz. Então,
eu quero te lembrar que talvez hoje você tenha desejo no seu coração, você tenha sonhos que você gostaria que se realizassem rapidamente. E eu entendo, eu acolho, né, esse seu sentimento. Só que ao mesmo tempo nós precisamos, como cristãos, meditar na palavra de Deus, entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela nos leva pelo bom caminho. Então existem coisas que muitas vezes na nossa vida podem parecer demorar. Mas quando chegar, vai ser algo que vai permanecer na nossa vida. Entende? Quando aquilo que você sonha chegar até você fazendo aquilo que é correto, você seguindo o caminho do bem, você buscando cumprir princípios, quando você tomar posse, né, dessa sua promessa, desse seu sonho, vai ser algo que vai permanecer. Entende? Por quê? Porque você foi trabalhada, porque você foi ajustada, porque as suas raízes, elas estão firmes, assim como uma árvore, né, que tem as raízes fortes, firmes, né, que o vento bate, o vento passa, a chuva, né, cai, mas ela não quebra, ela não... Por quê? Porque ela tá firme. Então é assim também Deus quer fazer com nós. Ele quer que as nossas raízes estejam firmes, né? E como a palavra mesmo vai nos ensinar que nós só podemos dar fruto se nós estivermos realmente junto ali de Deus, né? De Jesus. Então quanto mais a gente vai fixando as nossas raízes naquilo que é certo, naquilo que é bom, naquilo que cumprir o princípio e tendo calma de entender que há um tempo para todas as coisas, nesse período Deus está trabalhando em cada uma de nós, entendendo que quando Ele te der aquilo que você tanto almeja, né, e que talvez vai ser até maior do que você está pensando, que talvez às vezes nem vai ser aquilo que você está pensando, porque Deus sempre tem coisas muito maiores para nossa vida. Deus sempre tem infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas a partir do momento que Ele te der, né, essa bênção, vai ser para sempre. É algo que permanece. Por quê? Porque vem do coração de Deus, porque fixou raízes, porque levou o tempo certo. Certo? Continuando aqui. Ainda que aqui diz, por que o justo morre prematuramente, né? Faz aqui uma pergunta. E aí continua assim. Ainda que morra prematuramente, o justo encontrará repouso. Velhice honrada não consiste em ter vida longa, nem é medida pelo número de anos. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria, e a velhice pela sua vida sem manchas. O justo agradou a Deus, e Deus o amou. Como ele vivia entre os pecadores, Deus o transferiu. Foi arrebatado, para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos, ou para que o engano não o seduzisse. De fato, o fascínio do vício obscurece os verdadeiros valores, e a força da paixão perverte a mente que não tem malícia. Amadurecido em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de uma vida longa. A alma dele era agradável ao Senhor, e este se apressou em tirá-lo do meio da maldade. Muita gente vê isso, mas não compreende. Não compreende nada, não reflete que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos e a proteção dele é para os seus santos. Quando morre, o justo condena os injustos que continuam a viver, e a juventude que chegou rapidamente à perfeição condena a longa velhice do injusto. Muita gente verá o fim do sábio, mas não compreenderá o que Deus queria a respeito dele, nem porque o colocou em segurança. Tais pessoas verão e mostrarão seu desprezo, mas o Senhor se rirá delas. Essas pessoas, porém, se tornarão para sempre cadáveres desonrados e objetos de zombaria entre os mortos. De fato, Deus vai jogá-las de cabeça para baixo, sem que possam dizer uma palavra sequer, e as arrancará dos seus alicerces. Ficarão completamente arruinadas, viverão na aflição, e a memória delas desaparecerá. Aqui fala sobre o justo que morre mais cedo, né? Que muitas vezes de forma prematura. A Bíblia fala aqui prematuramente, né? E muitas vezes o ímpio, ele zomba, ele ri, ou ele diz, porque ele pecou, porque ele errou. Mas na realidade, muitas vezes foi a graça e a misericórdia de Deus que levou essa pessoa justa mais cedo. Por quê? Porque ele queria que essa pessoa que tinha de certa forma, né, chegado a uma maturidade ali espiritual tão grande, né, em tão pouco tempo, Deus queria levar para que essa pessoa ela não tivesse, a mente dela não se pervertesse na malícia desse mundo. E eu brinco muito, eu brinco com as minhas mentoradas, porque eu tenho mentoradas, né, eu sou mentora de mulheres e eu tenho mulheres, assim, incríveis, né, incríveis, que buscam mesmo ser excelentes em seus papéis, né, como mãe, como esposa, como profissional, como empresária, como dona de casa. E muitas vezes há uma angústia nessas mulheres. Por quê? Porque elas querem ser perfeitas, elas querem dar o melhor e às vezes elas não conseguem atingir esse grau de perfeição, né. E eu brinco com elas porque eu digo assim, minha filha, o dia que você estiver perfeita, Deus
Deus, te puxa desse mundo. Deus te leva com Ele. Porque o nosso objetivo aqui, gente, é estar buscando evolução. Excelência, né? O que a gente tem que buscar? Ser excelente. Excelente é o quê? É dar o teu melhor de acordo com aquilo que tu tem possibilidade agora. Então, é isso. Não é a perfeição. Deus nunca nos cobrou a perfeição, porque nem Ele nos deu essa perfeição, né? Somos seres perfeitos perante o Pai, mas imperfeitos como seres humanos, né? Então, a gente tem que entender que a gente não tá aqui para ser perfeito. Deus não tá buscando isso da gente. Porém, a partir do momento que a gente chega nesse ápice de maturidade espiritual, onde a gente consegue, né, chegar muitas vezes que o coração ele deseja tanto a Deus que a pessoa às vezes não tem nem prazer mais nesse mundo, né? Enfim, no momento que Deus, né, vê que essa pessoa ela é madura, muitas vezes o Senhor leva. Por quê? Porque o Senhor não quer que essa pessoa se corrompa, entende? Ela já chegou naquilo que era a evolução máxima, né? Então o Senhor leva ela, não porque ela é perfeita, mas porque a graça de Deus, né, e o coração dela, né, se converter tanto ao Senhor, que muitas vezes essa pessoa ela vai, e às vezes vai de forma prematura, às vezes é uma pessoa jovem, e aí a pessoa, meu Deus, por que aconteceu isso, né? Só que a pessoa não entende que na realidade é uma graça também de Deus. Por quê? Porque esse justo, essa pessoa que buscou tanto a Deus, ela vai direto com Deus, ou seja, ela finalizou, né, cumpriu a missão dela nessa terra e vai direto com o Senhor para ter a paz, né, o descanso que ela merece, né, naquilo que a gente já falou, no lugar onde não há dor, não há mais tristeza, não há mais dificuldade, enfim, mas que há a presença de Deus agora eternamente, literalmente, né, a partir do momento que a gente se vai, que muitas vezes a gente não consegue nem entender porque é muito mistério, né, o céu, né, enfim, essas coisas que a gente nunca vai conseguir entender plenamente, né, somente o dia que a gente vai lá, só que a gente tem uma ideia, né, a gente consegue ter uma ideia. Então é sobre isso que o texto fala. E aí continua assim: os injustos, quando forem prestar contas de seus pecados, chegarão cheios de terror, e seus crimes os acusarão cara a cara. Aqui lembra, gente, a importância de a gente buscar a Deus, porque toda vez que a gente busca a Deus e tem um relacionamento com Ele, e um relacionamento com Deus se constrói todo dia, né, no seu tempo com Ele diário, né, que seja 5, 10, 15, meia hora, enfim, o tempo que você tiver, mas todos os dias, aquela construção do seu tempo, da leitura do devocional, da oração, né, de consagrar o seu dia, de pedir a Deus sabedoria, fé, discernimento, de estar buscando Ele, né, naquele momento do dia, mas também durante todo o dia. Você vai tomar uma decisão, você vai atender um cliente, enfim, você vai resolver um problema, você vai falar com seu marido, você vai falar com a sua esposa, você vai falar com o seu filho, enfim, você tá pedindo que Deus me ajuda, Deus me dá sabedoria, Deus, como é que eu ajo aqui? Então, assim, é uma oração constante, né? E esse tempo que a gente tem com Deus, esse relacionamento que nós vamos criando com Deus, faz com que toda vez que nós chegamos a Deus, Deus é como se Ele é a luz, né? Então Ele traz clareza, Ele traz luz às trevas, né? Então aquele que é ímpio, aquele que é injusto, ele não quer se achegar a Deus. Por quê? Porque se achegar a Deus é ver as suas imperfeições, a sua necessidade de mudança, de melhoria, de buscar se tornar uma pessoa melhor. E as pessoas injustas e ímpias não querem isso. Não querem. O verdadeiro cristão busca isso. Por quê? Porque ele quer ser limpo, ele quer ser lapidado, ele quer ser purificado, né? Ele tem prazer, Senhor, me limpa, me melhora. Eu quero realmente ser aquilo que o Senhor sonhou pra mim. Eu quero ser quem o Senhor me criou pra ser. Eu quero realmente agradar o teu coração. O verdadeiro cristão, ele quer isso, né? Porque o próprio Espírito Santo coloca isso no coração dele, né? Essa vontade, esse desejo. Mas o ímpio, ele não quer. Então aqui a Bíblia vai dizer o quê? Que quando ele chega perto de Deus, imagina, o terror, né, os crimes, a acusação vem logo de cara, porque não é que Deus acusa ele, mas é que ele mesmo se acusa, porque ele sabe que aquilo que ele faz é errado. Por isso que nós devemos e precisamos buscar Deus todos os dias, porque quando mais a gente busca Deus, mais Deus tira aquilo que não é bom em nós e coloca aquilo que é bom dele. E ele é perfeito, né? É isso. Eu espero de coração que essa meditação ela tenha feito a diferença na sua vida, né? Curta aqui, compartilhe, né? Comente. Eu quero muito saber o que você achou disso ou o que fez a diferença, talvez em algum comentário, alguma coisa que a gente compartilhou aqui, né? E eu te desejo uma semana de muita paz, de muita alegria, de muitas bênçãos, de muita vitória, de muitas realizações e, acima de tudo, da presença e da proteção de Deus. É isso. Tchau e até o nosso próximo devocional.